Antes de começar a palavra, queria orar, né? Sempre importante, né? Tudo aquilo que formos fazer, pedir o direcionamento do Espírito Santo, né? Senhor Deus, Pai, te agradeço por mais um dia e te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor está me dando de poder trazer a tua palavra. Senhor Deus, que a partir desse momento não seja mais Robson, que seja o Senhor. Que as pessoas não me vejam, mas vejam a Ti. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Pai. Que a Tua palavra ela possa tocar o coração daquele, Pai, que eu sei que o Senhor trouxe para ouvir. Te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu trouxe essa palavra para vocês, né? E já aproveitar para falar da importância da leitura da Bíblia. Porque quando eu me converti lá em 2022, eu dentro da igreja, e aí quem estava ministrando a palavra dizia o seguinte: Deus falou comigo. Olha, Deus falou isso comigo, Deus falou isso comigo. E eu ficava na minha cabeça: meu Deus, como é que Deus fala com as pessoas? Deus fala com todo mundo e comigo. Quando é que Ele vai falar? E aí, certo dia, eu estava lendo a Bíblia e Deus falou comigo, né? E essa palavra de hoje, Deus falou comigo. Na verdade, Deus falou comigo essa palavra, que inclusive está no Novo Testamento, e outra. Mas como essa daqui já estava mais ou menos digitada, vai ser essa primeira. Eu acredito que Deus vai falar com alguém através dessa palavra. E eu, há um determinado tempo, eu comecei a me questionar. Inclusive lá na conferência eu estava dizendo isso a Cláudia, não sei se ela lembra. Na hora das ministrações, eu disse: Cláudia, eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Mas por quê? Eu estou lendo a Bíblia e Jesus diz: se você crer e você falar para o monte que ele vai dali para lá, ele vai. Eu estou falando com o monte. Se o monte não está indo, eu não estou com fé. Talvez eu esteja dentro da igreja, esteja lendo a Bíblia, mas mesmo assim a minha fé esteja menor do que um grão de mostarda. Porque ele fala, né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu nunca vi um grão de mostarda, eu acredito que seja bem pequenininho. Então eu acredito que eu tenho que melhorar a minha fé. E essa palavra de hoje, ela é bem simples. O que Jesus diz, ele diz o seguinte: somente creia. Olha o que é que Jesus diz: somente creia. E aí, né, eu como professor, eu costumo dar aulas fazendo questionamentos. E eu trouxe alguns questionamentos para vocês nessa noite. O primeiro questionamento que eu trouxe é o seguinte: em algum momento da sua vida, as pessoas ao seu redor tentaram te desanimar? Em algum momento da sua vida, as pessoas olharam para você e falaram assim: você não consegue, você é incapaz. Talvez quem é filho já viu o pai dizer: rapaz, esse menino não vai prestar para nada. Quem nunca ouviu isso? Né? E essa parte, ela ainda é boa, porque é alguém questionando você, é alguém questionando seus sonhos, é alguém questionando seus objetivos. Até aí tudo bem, porque é alguém que está questionando você. Mas o pior momento é quando você se olha diante de um espelho e você mesmo questiona você mesmo. E diz: eu não consigo, eu sou incapaz, eu não posso. Né? E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. É justamente sobre isso que eu quero falar hoje, nessa noite. Eu quero falar de alguém para você que pode quebrar qualquer não que o ser humano falar sobre a sua vida. Eu quero dizer para você que sobre quem eu vou falar hoje, ele pode derrubar qualquer barreira. Hoje a ministração é como se Deus pegasse tudo
e ele fosse encaixando assim. A pastora disse: não são os homens que vão fazer. Parem de olhar para os homens e comece a olhar para quem pode mudar a sua vida e a vida da sua família. E o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Pessoal, eu irei trabalhar hoje um texto, né, bem conhecido, acredito que os irmãos já conhecem. Ele se encontra lá em Lucas 8. Lucas 8, do versículo 40 ao 56. São 16 versículos que nós iremos hoje falar sobre um pouquinho de fé, né? De acreditar em Cristo. Vamos falar só um pouquinho sobre esse versículo. A palavra diz o seguinte: quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que lhe fosse à sua casa. Minha gente, nesse versículo aí a Bíblia já diz o seguinte: então um homem chamado Jairo, e ela diz depois, líder da sinagoga. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas naquela época a sinagoga eram os lugares que a palavra de Deus era ministrada. E esse homem, ele era líder da sinagoga. Se ele era líder, dá para se entender que ele conhecia a palavra de Deus. E ele veio até Jesus e prostrou-se aos pés. Então, pode passar, irmão. Ele convidou Jesus para ir à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, uma multidão o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, mas ninguém podia curá-la. E aqui na minha tradução diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. E é incrível a forma como Deus age nas nossas vidas. É incrível como Deus agiu na vida dessa mulher e agiu na vida de Jairo, da filha de Jairo, que estava à morte. A mulher, ela sofria há 12 anos com uma enfermidade, enquanto a filha de Jairo tinha 12 anos de idade. A mulher passou uma vida esperando a cura, ao passar que a filha de Jairo estava prestes a perder a vida. E qual é a característica nessas duas situações? É que esses dois personagens, eles receberam o não humano. Tanto a mulher como Jairo, eles receberam o não humano. Mas não são os homens quem determinam o nosso destino, como não determinou o destino delas. Não são os homens quem vai determinar o meu destino e o seu, irmão, mas é Deus que vai determinar o nosso destino. E nós só precisamos crer. Como eu disse, eu iria questionar. Eu sei o exato momento que eu fui até Jesus. Eu queria saber de você, o que te trouxe até Jesus? Jairo foi a doença de sua filha, que já estava em estado praticamente terminal.
A mulher, há 12 anos, sofria de hemorragia. E você? O que te trouxe até Jesus? O segundo questionamento que eu quero fazer para você é: na sua busca por Ele, Jesus, você viu Deus operar milagres na vida de alguém através de você? Jairo foi buscar a cura para sua filha e ele viu uma mulher ser curada. Na minha busca por Jesus, eu vi pessoas se converterem. E na sua busca por Jesus, quem você viu ser curado? Quem você viu Deus trabalhar na vida? E se você não viu, não fique triste, porque você ainda tem chance. Amém. E aí eu vou voltar para o louvor. Tem lugar na mesa. Aleluia. Tem lugar na mesa. Você cantou um louvor que diz que tem lugar na mesa, que é estar diante de Jesus. Mas como é que essa mesa é boa? Se você está deixando os amigos fora dela. Se você está deixando os seus familiares fora dela. Eu acredito, irmão, que se Jesus é tão bom assim como nós cantamos, a gente precisa apresentar esse Jesus a outras pessoas. Amém? Passando agora para o versículo 44, eu gostaria de falar de uma palavra para vocês que todo cristão ele precisa ter. E essa palavra é ousadia. Rapaz, eu não sei se vocês sabem, mas Deus conhece os nossos corações. Eu não sei se isso te conforta ou se isso te preocupa. Deus sabe exatamente o que vai acontecer na nossa vida amanhã. E às vezes, o que Deus espera da gente é a ousadia. É a nossa loucura. Eu vou falar aqui só um exemplo de um homem, todos conhecem, um cego que estava à beira de um caminho, na saída de uma cidade. E Jesus ia passando. E ele estava ali com uma capa. E ele ouviu falar que era o mestre que estava passando. Alguém sabe me dizer o que foi que ele fez? Quando ele soube que era Jesus que estava passando, ele era cego. Ele gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus ajudou? Não. As próprias pessoas que caminhavam com Jesus olharam para o cego e disseram: cala a boca, não perturba o mestre. O cego se calou? O primeiro grito dele foi: Jesus, tem misericórdia de mim. O segundo: Jesus, tem de misericórdia de mim. E as pessoas: se cala, não perturbas o mestre. E o cego fazia: Jesus, tem de misericórdia de mim. Aí Jesus parou e disse: traz ele até aqui. E aí o final da história todo mundo já sabe, né? E quando Jesus chega na vida de alguém, ele chega para transformar. E ele transformou a vida daquele cego, que até naquele momento era cego. Ele foi ousado. Enquanto as pessoas mandavam ele se calar, irmão, eles gritavam. E essa mulher, que eu vou continuar a leitura agora, ela foi ousada. Então, irmão, está na hora da gente ser ousado diante de Deus. Nós somos ousados diante de tantas situações. E por que quando chega diante de Deus a gente se cala? Se Ele já conhece a nossa vida mesmo? Eu não sei se isso te conforta ou te preocupa. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Ela tocou apenas a borda do seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Olha como Jesus é poderoso. Olha a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Olha a autoridade de Jesus sobre doenças, sobre a morte, né? No versículo 45, Jesus diz: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, disse Pedro: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Eu fico me imaginando Pedro com a loucura dele. Porque Pedro é um dos discípulos mais doidos de Jesus.
Minha gente, Pedro é meio perturbado do juízo. Vou dar um exemplo. Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para o monte. E aí, de repente, Pedro olha lá no monte, aí está Jesus, Elias e Moisés conversando. Imagina a conversa de Jesus, Elias e Moisés. Conversando lá, os dois. Os três. Aí Pedro vê. O que é que Pedro faz? Encosta. Aí diz, mestre, não seria bom que a gente fizesse uma tenda aqui, outra tenda aqui? Pedro é todo desmantelado. Aí quando chega aqui, aí Jesus disse, alguém tocou em mim. Aí Pedro disse, mestre, acho que Jesus não está batendo bem da bola não. Por quê? Jesus tinha uma multidão cercando ele, e todo mundo estava tocando em Jesus. Imagina Pedro dizendo, meu Deus, rapaz, Jesus está fazendo tanto milagre que está sabendo mais o que é que diz não. Mestre, não tem uma multidão te comprimindo? Só que o que Jesus queria falar não era das pessoas que estavam ali por curiosidade. Ele queria falar da mulher que foi ousada e estava ali com fé. E aí, continuando a leitura, né, quando Pedro faz essa insinuação, mas disse Jesus, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Quando a gente toca em Jesus, irmão, nós recebemos poder. Nós recebemos poder de curas, nós recebemos poder de perdão, nós recebemos poder de sabedoria, e nós recebemos o poder do Espírito Santo para poder operar na vida de outras pessoas. Irmão, eu não sei você, mas eu queria receber mais de Deus. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. Rapaz, Jairo prostrou-se aos pés de quem? A mulher prostrou-se aos pés de quem? Se a gente tem que se prostrar, que seja diante de Jesus. Nós nos prostramos diante de tanta coisa. Irmão, o lugar certo é aqui, é no altar. É no altar que você tem que entregar tudo o que você tem. Na presença de todo o povo, contou que tinha tocado nele e que fora instantaneamente curada. Jesus não esperou para depois, não. Jesus fez no momento, e Jesus quer fazer na sua vida hoje, ele quer fazer agora. Mas Robson, por que essa mulher foi ousada? Tinha uma multidão, tinha um monte de gente lá tocando em Jesus, por que ela foi ousada? Irmãos, eu não sei hoje, mas antigamente o preconceito era grande. Naquela época, essa mulher era considerada impura. Devido ao seu sangramento contínuo, ela era excluída do convívio social e religioso. Ela não podia conviver com as pessoas. Se você fosse um leproso, você não podia nem chegar perto das pessoas. Se você lembrar aqui, quando chegaram os 10 leprosos para pedir cura a Jesus, eles chegaram perto de Jesus? Eles falaram de longe. Por quê? Excluído, irmão. Não podia viver dentro da cidade. Imagina aquela mulher que, pela passagem de procurar médicos, tinha um poder aquisitivo, com certeza, tinha famílias, e ela praticamente deixar tudo para viver só, por conta de uma doença. E detalhe, não foram 12 horas, não foram 12 dias, não foram 12 meses, foram 12 anos. Né? E no entanto, ela deixou o julgamento das pessoas para trás, e mesmo com medo, foi buscar a única solução para a sua vida, que era Jesus. Está na hora, irmão, da gente deixar alguns medos para trás. E se não conseguir deixar, vai com medo mesmo, porque é Jesus. É Jesus. Foi Ele que morreu por mim e por você em uma cruz. Nós não somos dignos. E Ele morreu por mim e por você.
O mesmo Jesus que operou na vida daquela mulher é o mesmo Jesus que quer operar na sua vida. Mas para isso você terá que deixar algumas opiniões para trás, ignorar os nãos que já recebeu e buscar aquele que pode te impulsionar. O melhor de tudo é que Jesus não precisa fazer nada. Você só precisa tocar as suas vestes. Jesus continua sendo o mesmo. O mesmo Jesus que curou aquela mulher é o mesmo Jesus de hoje. É o mesmo Jesus. Jesus não mudou. Quem mudou fomos nós. Nós é que mudamos diariamente. Nós é que mudamos de opiniões diariamente. Mas Jesus sabe exatamente o que Ele quer fazer. Só que nós temos que começar a observar com os olhos espirituais. Aí eu vou falar novamente de Pedro, porque Pedro é uma relíquia. Jesus estava jurado de morte em Jerusalém. Jesus foi para onde? Para Jerusalém. Mas quando ele disse que ia, o que foi que Pedro fez? Mestre, não vá não, que eles vão lhe matar. Jesus disse: desaparta de mim, Satanás. Você está vendo a situação com os olhos dos homens, mas eu estou vendo com os olhos de Deus. Jesus tinha um propósito para fazer ali, e não era Pedro que ia deixar de fazer, que ele deixasse de fazer, não. Tem situações na sua vida que você só vai conseguir realizar se você conseguir ver com os olhos espirituais. Pare de olhar para os homens. Jesus permanece sendo o mesmo. O verbo que se fez carne. Ele continua sendo o mesmo. Lá em Apocalipse 22:13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está no início. Ele está aqui, ó, na caminhada com a gente. E ele vai estar no fim. E ele está te esperando para a mesa. Mas para isso você tem que crer. Você tem que crer. No versículo 48, Jesus olha para aquela mulher e ele diz: filha, a sua fé curou você. Vá em paz. Jesus disse: eu curei você. Ele disse que quem foi que curou a mulher? A fé. Aí eu pergunto, será que a nossa fé realmente está firmada na rocha? Que o bispo gosta de cantar essa música, né? Estou firmado na rocha, nada me abalará. Será que você está firmado mesmo? Estou firmado na rocha, nada me abalará. Quem é a rocha? Jesus. Rapaz, essa música ela ficou desde a conferência na minha cabeça, que eu nem conhecia. Mas quando eu estou meio aperreado, eu digo: a rocha está ali, irmão. A rocha está ali. Se você está firmado na rocha, nada te abalará. Naquela ocasião, Jesus estava rodeado de pessoas, mas a Bíblia destaca apenas a cura dessa mulher. O próprio Jesus revela o motivo: foi a sua fé. Com determinação, ela tocou, mesmo em sua condição de impureza. Jesus então passou a chamá-la de filha, selando ali uma aliança entre os dois. Sabe, irmão? Ela chegou impura, excluída. A mulher da hemorragia do fluxo de sangue. Aí Jesus disse: vem cá, filha. E Jesus está esperando todos os dias para me chamar de filho. Eu e você. E o que você está esperando? O que você está esperando? Jesus quer ter uma aliança com você. Jesus quer ter uma aliança com você. No versículo 49, aí vem o povo, vem o não. Vem as pessoas que querem saber mais que Deus. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo. Começamos com Jairo, vamos voltar para Jairo. O dirigente da sinagoga, de novo a Bíblia se refere que ele era dirigente da sinagoga. E o que é que eu quero dizer para você, irmão? Não é porque o pastor é pastor que ele não vai passar por aflições, não.
Não é porque o pastor e a pastora são pastores que eles não vão passar por problemas, não. A Bíblia diz, dirigente da sinagoga. Você está orando pelo seu pastor, pela sua pastora? Ou você só vem a nós? Né? E disse, sua filha morreu. Quando Jairo chegou perto de Jesus, ela estava à morte. Agora Jairo não estava mais em casa. E agora o que as pessoas dizem? Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. É incrível como as pessoas daquela época gostavam de dizer que não incomodasse mais Jesus, né? Eles tinham esse poder, né? Se antes era a mulher que carecia de esperança, agora era Jairo que se via sem ela. A mulher ainda tinha esperança, né? Jairo agora, olha, ela morreu, não incomode mais o mestre. Mais uma vez, o olhar humano limitou-se à condição daquela menina, esquecendo que a última palavra, de quem vem a última palavra? Ela não vem de homens, mas ela vem de Deus. A última palavra, ela vem de Deus. Por isso, irmãos, descansem o coração e entregue seus sonhos, suas lutas ao Senhor. Não importa o laudo, as portas fechadas ou o tempo decorrido, o que prevalece é o que Jesus já determinou sobre a sua vida. O que vai prevalecer é o que Jesus determinou sobre a sua vida. E quando Jesus determina, irmão, vai acontecer. Porque Ele é o único que tem autoridade sobre o que tem em cima do céu e abaixo dele. Amém? Ouvindo isso, olha, incomoda mais o mestre não, ela morreu. E Jesus ouvindo isso, aí Jesus diz, não tenha medo. E ele continua dizendo o seguinte, tão somente creia e ela será curada. Jesus novamente disse o quê? Tão somente creia. Aí eu me pergunto, será essa minha fé realmente, ela está essa fé que Jesus tanto diz? Eu gosto de me questionar mesmo. Será essa minha fé está nesse nível? Aí Jesus disse, então somente creia. Nós temos que crer, minha gente. Nós temos que crer, nós temos que acreditar. É você pedir e comemorar que vai acontecer. Nós, pedindo a Deus, Senhor, estou precisando de chuva. Mas olha, tem como chover de 19 horas até 6 da manhã, que é o horário que eu estou dentro de casa. Não chova de dia não, para não me molhar. As nossas orações não é desse jeito. Ai Deus, eu queria tanto, Senhor, que o Senhor me ajudasse de tal jeito. Olha, mas não faça desse jeito não, porque nós somos mestres em dizer a Deus o que é que Ele tem que fazer. Irmão, é crer. Se Jesus já deu a promessa, se Ele pediu para você ter fé, está faltando o quê? Certo dia, Jesus estava com seus discípulos em um barco. Jesus olha para os discípulos e diz, vamos para o outro lado. Jesus já tinha dito, nós vamos para o outro lado. Quem estava dizendo era quem? Jesus. E detalhe, os discípulos foram as 12 pessoas que Ele escolheu para andar com Ele. E aí é onde está. Não é porque você está dentro da igreja que você está bem, não. Às vezes é você com a Bíblia debaixo do braço e desacreditado de Deus. Jesus já tinha determinado que eles iam para o outro lado. Aí veio uma tempestade e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Dormindo. E tome chuva, e tome água, e tome vento. E os discípulos aperrearam, Jesus, não te importas que morremos? Jesus se levanta e diz com o vento, te aquieta. O vento parou. Porque Ele tem poder sobre todas as coisas. E depois que Ele faz tudo isso, que os discípulos que andavam com Ele, que viram milagres, ficaram tudo assim, quem é esse? Que até fala com o vento e o vento para. Aí Jesus diz, homens de pequena. Então Jesus quer que a gente tenha o quê? Fé.
Lá em Tiago 1,6 diz: peça, porém, com fé. Olha, que lindo. Em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra. É para você pedir com fé, não é pedir, eu vou pedir, mas será, meu Deus? Pronto, você disse, mas será, meu Deus, tchau. Já era. É com fé, você tem que ter fé. Lá em Efésios 8:2 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Vou repetir novamente: porque pela graça sois salvos. A graça é dom de Deus, mas para isso nós temos que ter o quê? Fé. A mulher do fluxo de sangue não foi curada, não só foi curada, mas também foi salva. Por isso Jesus a chama de filha. Jesus não só quer curar a sua doença, Ele também quer te chamar de filho. É porque às vezes a gente só olha para Jesus como que a única coisa que Jesus tem para nos dar são bens materiais aqui na terra. E a gente esquece do que Jesus tem preparado para nós no céu. Nós esquecemos. E é normal, por quê? Jesus nos fala lá em Mateus 6, a partir do versículo 25, sobre as preocupações do dia a dia. Mas ele diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que Jesus quer que a gente faça é ter fé. A sua fé, ela não só vai te curar, mas ela vai te tornar filho. E ela vai te colocar diante da mesa. Você já imaginou você um dia diante de uma mesa com Jesus? O que você faria? Eu tentava dar pelo menos um abraço nele. Eu acho que ninguém ia deixar, né? Porque um monte de gente também querendo fazer a mesma coisa. O que você faria diante de Jesus? Ele está esperando, viu? Ele foi preparar o nosso lugar. No versículo 51 diz: quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, o pai e a mãe da criança. Primeira separação dos discípulos. Os mesmos discípulos que foram para o monte, os mesmos discípulos que antes de Jesus ser entregue aos mestres da lei, que ele foi orar no Monte das Oliveiras, foram os mesmos que entraram na casa de Jairo. Os mesmos. E aí, no 52, enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Chorando por quem? Por Talita, filha de Jairo. Aí Jesus diz: olha, não chore, pois ela não está morta, mas dorme. Ah, não estava viva ou estava morta? Morta. Veja só, minha gente, a menina estava morta. As pessoas estavam se lamentando, as pessoas estavam chorando. Jesus disse: não chorem. Quer dizer uma coisa para vocês? Enquanto todos enxergavam a morte, Jesus enxergava a vida. Enquanto todos enxergam na sua vida a morte, Jesus enxerga a vida. Enquanto todos querem destruir os seus sonhos, Jesus está dizendo: eu estou aqui, tem lugar na mesa, creia, peça e receberá, mas porém você tem que pedir com fé. Amém? Todos começaram a rir dele, pois sabia que ela estava morta. Imagina, aí também já subiu o nível. Jesus: não, ela apenas dorme. Todo mundo rindo de Jesus. Porque nós temos, né, esse QI na nossa cabeça de questionar Deus, dizer que Deus não faz. E todo mundo começou a rir dele.
As pessoas duvidavam de Jesus. Quantas vezes nós temos essa mesma atitude? Principalmente ao dizer como Deus quer agir. Senhor, tira isso de mim. Aí do outro lado, não, tira não, está tão bom. Quantas vezes? Eu sei que cada um aqui já pensou, Jesus faz tal coisa, mas Jesus não faz desse jeito não. Não mexe aqui não. Deixa isso aqui certo. Né? Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. Jesus mostra sua autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre a morte. O único que pode vencer a morte é Jesus. E ele já provou isso. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhe ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. E a gente vai encerrar por aqui. Quando a menina foi curada, o único pedido que Jesus fez foi que não contassem a ninguém. Jesus não buscava sua glória. Jesus não queria fazer algo para se enaltecer. Jesus queria fazer para honra e glória de Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas quando Jesus ressuscita Lázaro, ele faz uma oração. E o que é que ele diz a Deus? Que seja para a tua glória. E que quando nós colocarmos a nossa fé diante de Jesus, nós possamos abrir a nossa boca e dizer: Senhor, eu já tenho fé, mas quando o Senhor agora que vai acontecer, que seja para a tua honra e tua glória. Sabe, às vezes eu fico imaginando, já passei essa experiência na célula, acredito que o pastor já passou aqui, acredito que a irmã já passou lá em Bom Conselho. Queria tanto tal coisa, queria tanto que Deus me desse isso, e Deus vai lá e faz. Deus vai lá e realiza. Aí quando Deus realiza, o momento da realização de Deus, você já não ora mais, porque o que Deus te deu tomou o seu tempo. Você não vai mais para a célula porque está chegando tarde demais em casa. Aí eu me pergunto: rapaz, você orou a Deus, Deus te deu, e no momento que Ele te entrega, aí você começa a trazer as desculpas, né? Eu não posso mais porque meu trabalho está tomando tudo de mim. Mas espera aí, você não orou a Deus por isso? Se Deus te deu o que você orou, você demonstrou fé. Aconteceu, não foi? Mas está sendo para a honra e glória dele? Está sendo para a honra e glória dele? A pergunta que eu faço é essa. Mas aí você deve estar olhando para mim e dizendo assim: rapaz, tem nada a ver aí. Tem nada a ver. Eu tenho fé, eu já orei, e Deus não fez. Irmão, deixa eu te contar uma coisa. O único que sabe o que é bom ou ruim para a nossa vida é Deus. Tem um livro na Bíblia, Eclesiastes, que Deus disse que tudo tem seu tempo. Você vai orar, vai acontecer em nome de Jesus, amém? Só que vai acontecer no tempo de Deus. Não vai ser no meu tempo nem o seu. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. Talvez o que você está orando para Deus, Deus não vai te dar nem vida aqui. Possa ser que Ele esteja tendo um galardão no céu para você te esperando. Então, irmão, eu queria que nesse momento você pudesse fechar os seus olhos. E eu queria que você começasse a olhar para dentro de si. Sabe, o que você vai falar agora com Deus é só você e Ele. Ele já conhece o seu coração, mas Ele quer que você abra a sua boca e fale. O que você tem para dizer a Deus nesse momento? O
O que você tem para pedir a Ele com fé? Não é para pedir a Ele como está pedindo para ninguém, qualquer coisa, não. É para você pedir com fé. Irmão, o que você tem? Sabe, quando ele estava diante daquele cego, ele olhou para o cego, ele sabia que o cego era cego. Na verdade, todo mundo ali sabia, né? E ele disse: o que queres que eu te faça? Aí ele disse: eu quero enxergar. Aí Jesus diz: a tua fé te salvou. A fé não só curou ele, mas também o salvou. Quando você lembra dos 4 amigos que pegaram aquele paralítico que não conseguia falar com Jesus, abriram o telhado de uma casa, desceram ele até ali. Jesus olhou para a fé daqueles 4 homens e perdoou os pecados do paralítico. E ao ser questionado, Jesus disse: qual é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. E o paralítico pegou ali a sua maca e partiu. O que você tem no seu coração hoje, que você pode colocar aos pés de Jesus, como aquela mulher fez, como Jairo fez, e que você pode pedir com fé, e a fé de que vai acontecer, e a fé de que já aconteceu. Deus só está te amadurecendo mais. Deus só está te amadurecendo mais. Deus só está dizendo assim: olha, eu vou te moldar mais um pouquinho aqui, eu vou te moldar mais um pouquinho ali, porque o que vem pela frente, talvez se for agora, você não suporta. O que é que você tem para pedir para Ele? O que é que você tem? Eu queria que você abrisse seu coração com Deus. Detalhe, que o que tem no seu coração agora só quem sabe é você. O que tem no seu coração só quem sabe é você. Não deixe que os ventos tirem a sua fé. Não deixe que as dificuldades abalem a sua fé. Não deixe que os não das pessoas tirem a sua fé, a sua crença em Deus. Deus é o único que pode fazer. Deus é o único que pode determinar. Ele é o Senhor dos senhores. Só depende de você. Se você está com alguma enfermidade, que hoje, em nome de Jesus, ela caia por terra. Se você está com ansiedade, que em nome de Jesus, que você comece a orar, e o Espírito Santo comece a ministrar na sua vida, e assim como Jesus disse a Jairo: não tenha medo. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você acha que não vai acontecer. Eu sei que você já passou por tantas aflições. Mas eu quero te dizer que Jesus é o único que pode fazer acontecer. Jesus é o único que pode te impulsionar. Jesus é o único que pode te trazer a vida. Porque às vezes a nossa mente já não está deixando mais a gente viver. A nossa mente está nos prendendo. Está fazendo com que a gente só enxergue um palmo do nosso nariz, sendo que Deus tem um mundo para que você possa viver, que você possa pregar a palavra dEle, que você possa trazer alguém para fazer parte da vida dEle. Que nessa noite você possa voltar para casa com fé, a fé de Abraão. Irmão, é você e Deus. É você e Deus, mais ninguém. Vai ter momentos da sua vida que você vai olhar para o lado, vai olhar para o outro. Você vai olhar para o telefone e vai dizer: a quem eu peço ajuda? Não vai ter. Porque Deus é o único que pode agir na sua vida. Seu Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai. Escuta as orações dos teus filhos. Seu Deus, aquele que está sendo verdadeiramente contigo. Aquele que nesse momento, Pai, está dizendo assim: Senhor, eu só tenho os meus pecados para te entregar. Eu não tenho mais nada. Sabe? O Jesus que aceitou Mateus, que era publicano. O Jesus que aceitou Zaqueu, que era publicano. É o mesmo Jesus que está à tua espera. É o mesmo Jesus.
Jesus não muda. Somos nós que temos que mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir para estar com Jesus. Porque nós não podemos viver com Jesus de qualquer jeito. Jesus, ele chegou para mudar a minha e a sua vida, e você só precisa crer. E não é crer de qualquer maneira, é crer, é crer, é crer. Diga assim: Jesus, eu creio que eu vou ser curado. Diga assim: Jesus, eu creio que a minha casa vai te adorar, Senhor. Jesus, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fale com autoridade, porque você tem liberdade diante de Deus. Você tem liberdade diante de Deus, porque o Espírito Santo, ele já te deu. Se você está aqui sustento hoje, se você está vivo hoje, é porque o Espírito Santo te sustenta. Antes você não tinha liberdade de estar diante de Deus, mas quando o véu se rasgou, foi porque Deus disse: tu tem liberdade e aliança comigo. Aproveita essa liberdade, irmão. Aproveita essa liberdade, abraça. Abraça e diz: Senhor, eu creio em ti. Se os discípulos não tiveram fé, quem é eu e você? Sabe? Os discípulos deixaram famílias para trás. Os discípulos deixaram dinheiro para trás. Os discípulos deixaram seu trabalho para trás. Queimaram os barcos e foram seguir Jesus. O que você tem deixado para trás? O que você tem deixado para trás? Sabe? Deixar coisas para trás e seguir Jesus está dizendo que você confia nele. E se você confia nele, isso mostra que você tem fé. Queria que você ouvisse agora esse louvor. Eu quero te dizer que Deus, ele sempre vai ter uma saída para você. Você só precisa crer. Ele teve uma saída para aquela mulher. Ele teve uma saída para a filha de Jairo. E ele tem uma saída para você. Queria que você ouvisse esse louvor, que você pudesse louvar e que você pudesse se entregar a ele nesse momento. O inimigo tenta laços. Vamos ficando de pé. Nós vamos adorar Jesus com essa palavra poderosa. Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, desce e faz grande filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, vai romper muitas fontes em meio ao deserto. E haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o mesmo que as muralhas desce e faz grande filho. Erga sua voz nessa noite. Do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho
palavra de Deus diz que Jesus falou: onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Quantos creem que Jesus está aqui? Amém. Ele está aqui nesse lugar. Então, a questão não é se você vai ser tocado por Jesus, porque Ele já está nesse lugar. É se nessa noite você vai tocá-lo de uma forma diferente. Amém? Porque no momento que aquela mulher tocou, a multidão o apertava, o comprimia. Ele disse: para, alguém tocou em mim diferente. Porque essa pessoa que tocou em mim, de mim ela tirou poder. Eu quero te dizer que o Senhor Jesus, querido, Ele está aqui nessa noite. Doido para que eu e você, para que alguém ouça nessa noite assim: eu vou tirar poder do Senhor, eu vou tirar virtude do Senhor para minha causa, o meu milagre, para aquilo que eu tanto clamo, que eu tanto suplico. Aquela mulher, querida, ela clamava já, ela suplicava, ela buscava, ela procurava há 12 anos. Precisou de um momento de fé, de ousadia, como pregou Robson aqui, para que ela tirasse poder, virtude de Deus. Experimenta tocá-lo de uma forma diferente nessa noite, não com a tua preocupação, não com a tua dúvida, não com aquele ânimo dobro. Uma hora acha que vai, outra hora não vai. Fala para Ele: Senhor, eu vou tocar diferente nessa noite. De hoje em diante eu vou tocar o Senhor de uma forma diferente, porque sempre que eu entrar no meu quarto, sempre que eu estiver na igreja, do Senhor eu vou tirar poder, do Senhor eu vou tirar resposta, do Senhor eu vou tirar realização das promessas na minha vida. Amém? Quantos creem? Quantos creem? Ele é aquele que acalma o vento. Ele pode todas as coisas, que Ele ouse nessa noite, peça, clame, toque no Senhor em nome de Jesus. Já tem o caminho aberto pelas águas, vais romper açudes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. E toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se passares pelas águas tu vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória, do outro lado cantou. Diga pra ele: toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. Declara isso. No nome do Senhor o hino de vitória, do outro lado cantou. Aleluia, querido. Ouve nessa noite, toque o Senhor de uma forma diferente.
toque o Senhor de uma forma diferente. Ele quer que dele saia poder na minha direção, na tua direção, querido. O Senhor gosta de pessoas ousadas, pessoas que dizem aquilo que não é aquilo que todo mundo diz. Ele chegou, o centurião pediu, assim como pediu Jairo: Senhor, o meu servo está enfermo, à beira da morte. Jesus disse: eu vou na tua casa. Ele disse: Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, só mande uma palavra, só mande uma palavra e o meu servo será curado. Jesus disse: nem Israel eu vi fé como essa. Nós estamos falando de um gentio. É como se nós estivéssemos falando, querido, de uma pessoa que nem crente é e consegue extrair poder de Jesus. E eu e você na casa dele, servindo a ele, sabe? Andar sem autoridade, sem poder, tendo um Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Amém? Amém? Os incrédulos não vão ter mais fé do que eu e você. Amém, querido? Amém? O centurião romano: Senhor, só manda uma palavra, o meu servo vai ser curado. Jesus disse: nem nos crentes. É como Jesus estivesse dizendo: nem no meio dos crentes eu vi fé como essa. Amém? Está curado em nome de Jesus. Amém? Nada me abalará. Diga: estou firmado na rocha. Só isso. Nada me abalará. Estou firmado na rocha. Nada me abalará. Mais uma vez. Estou firmado na rocha. Nas palmas, lá em cima. Nada me abalará. Isso, é isso. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Mais uma vez. Estou firmado na rocha. Toda a igreja. Nada me abalará. Vamos fazer barulho para quem está em casa, vai ouvir. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Mais uma vez. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Nada vai abalar o teu povo. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. Amém. Mais, com força, vontade. Aleluia. Amém. Creia no Senhor, querido. Creia nele. Amém. Creia em nome de Jesus. E sai o teu testemunho. Ele vai cumprir, ele vai realizar. Em nome de Jesus. Amém. Toque com fé no Senhor e ele vai concretizar aquilo que deseja o teu coração. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, nós queremos, meu Deus, te agradecer. Obrigado por essa palavra abençoada. Obrigado, meu Deus, por ter usado o teu servo, Senhor, para trazer uma palavra que tocou o coração da tua igreja, que nos encheu de fé, meu Deus, de ousadia, para tocarmos o Senhor de uma forma diferente, de forma que do Senhor saia poder em nossa direção, Pai, em nome de Jesus. Basta essa palavra, despeça a tua igreja para uma semana de vitória, uma semana, meu Deus, onde eles irão andar em autoridade, em poder, irão crer no Deus Todo-Poderoso, para o qual não existe impossível. É dessa forma que andaremos, meu Deus, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do seu Espírito Santo esteja conosco, com a nossa casa e com a casa dos nossos pais. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém? Vá para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Na rocha, nada me abalará. Estou firmado. Domingo 18h30, traga sua família, curte Santa Ceia, não falte.
No finalzinho ali, ó, tem um cafezinho, um bolinho. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Estou firmado na rocha e nada me abalará. Estou firmado na rocha, nada me abalará. Abraça o seu irmão, pelo menos 3 ou 4 pessoas. Declare uma palavra para a semana dela. Principalmente se for visitante. Não deixe um visitante sair sem um abraço. Foi. Tava aqui assim. Passei o culto todo fazendo assim.